Curiosidades sobre as girafas. As girafas são os animais mais altos do mundo. Esses animais não bebem água diariamente. Uma girafa macho pode comer até 66 kg de alimento por dia. São animais rápidos, com uma velocidade que varia entre 32 a 60 km por hora. As girafas dormem em pé, mas podem também se deitar. As girafas dão à luz em pé ou andando, levando o filhote, ao nascer, a uma queda de cerca de 2 metros. No pescoço das girafas, observa-se a presença de 7 vértebras alongadas. As girafas podem viver cerca de 33 anos em cativeiro. Em estado selvagem, as girafas vivem menos de 30 anos. Alguns autores afirmam que a expectativa de vida nesses ambientes é de, no máximo, 10 a 15 anos. Girafa, do árabe zarafa, pelo italiano girafa, é a designação dada a mamíferos artiodátilos, ruminantes, do gênero girafa, da família dos girafídeos, no qual consta uma única espécie, a girafa camelopardalis, ou camelo-leopardo, como eram chamadas pelos romanos quando elas existiam no norte da África, pois acreditava-se que vinham de uma mistura de uma fêmea camelo com um macho leopardo. Carece de fontes. São ungulados com número par de dedos. As girafas são os únicos membros de seu gênero e, juntas com os ocapis, formam a família Giraffidae. Atualmente estão listadas 9 subespécies de girafa, ver embaixo, diferenciadas pela distribuição geográfica e pelo padrão das manchas. Essas várias subespécies de girafas agora habitam as terras secas ao sul do Saara. As girafas se distribuem em 2 grupos: girafa do norte, que são tricornes, isto é, com um corno nasal interocular e 2 frontoparietais, apresentando pelagem predominantemente reticulada, e girafa do sul, sem corno nasal, e a pelagem tem predominantemente malhas irregulares. Os machos chegam a 6 metros de altura, e com suas línguas preenseis que alcançam até 50 centímetros, são capazes de pegar as folhas de acácias, por entre pontiagudos espinhos nos altos dos galhos, que são sua principal fonte de alimentação. Elas são capazes de comer as folhas das árvores até 6 metros de altura. Para poderem pastar, têm de afastar uma da outra as pernas dianteiras. Devido ao baixo teor nutritivo das folhas, as girafas precisam comer grandes quantidades e passam quase 20 horas por dia comendo. O comprimento do corpo pode ultrapassar os 2,25 metros, ainda possui uma cauda com 80 centímetros de comprimento, não contando com o pincel final. O seu peso pode ultrapassar os 500 kg. Apesar do seu tamanho, a girafa pode atingir a velocidade de 47 km por hora, suficiente para fugir de seus predadores. As girafas, como todos os mamíferos, possuem 7 vértebras cervicais. Os seus pescoços, entretanto, são os maiores dos animais atuais, pelo que é pouco flexível. Por causa de seu pescoço comprido e rígido, seu sistema vascular possui a fama de ser o responsável pela maior pressão sanguínea do reino animal. O coração tem 2 orifícios, um que bombeia sangue para o pulmão e membros e outro que alimenta o cérebro com o líquido vermelho. Este último é fino, visto que os músculos são maiores, assim a força necessária para o bombeamento não é tão grande como se imagina. No entanto, quando a girafa tem de beber água, a pressão sanguínea da cabeça aumenta muito, e só não a mata devido a 2 particularidades excepcionais. Próximo ao cérebro, existe uma rede de vasos capilares que se ramificam em inúmeras veias menores dentro do crânio do animal. Eles servem para amortecer e distribuir essa sobrecarga de sangue jorrada pelo coração quando a girafa está com o pescoço abaixado. Além disso, uma veia grossa repleta de válvulas que retorna ao coração recebe parte do sangue bombeado. Quando o sangue pressiona demasiadamente os vasos da cabeça da girafa. As girafas são mamíferos nativos do continente africano. Algumas das características mais marcantes desses animais é a sua altura e o seu padrão de coloração, com manchas marrons características. São animais herbívoros, só se alimentam de vegetais, que apresentam como um de seus alimentos preferidos as plantas conhecidas como acácias. Geralmente as fêmeas dão à luz um único filhote. Atualmente essa espécie é classificada como vulnerável pela lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN.
e a tendência populacional é a redução do número de indivíduos. A perda de habitat e a caça ilegal são algumas das ameaças a esses animais. Características gerais da girafa. As girafas são animais grandes, possuindo um tamanho de cerca de 5,7 metros de altura, e os machos são maiores que as fêmeas. O peso desses mamíferos varia entre 1.180 kg e 1.930 kg. As girafas apresentam pernas longas, sendo as pernas dianteiras mais longas que as traseiras, e também um pescoço bastante comprido. Possuem uma cauda que pode apresentar cerca de 100 centímetros de comprimento. Os olhos desse animal são grandes e sua língua pode chegar a aproximadamente 45 centímetros de comprimento, sendo essa uma característica importante na captura do alimento. Sua pelagem apresenta um padrão característico, sendo possível distinguir várias manchas em tons de marrom. Esse padrão de manchas funciona como nossas impressões digitais, sendo diferentes em cada indivíduo. A coloração das girafas é importante no processo de camuflagem. Vale destacar que, a depender do estado de saúde do animal, e até mesmo da estação do ano, a cor da pelagem pode apresentar variações. As girafas são animais encontrados apenas no continente africano. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, habitam 18 países africanos, foram reintroduzidas em outros 3. Elas vivem em savanas, pradarias e também em regiões de florestas abertas. São muito comuns em áreas ricas em acácias, uma das plantas que fazem parte de sua dieta. Um fato curioso é que, por não beberem água com frequência, podem ser encontradas em ambientes onde não há fonte de água. As girafas são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se exclusivamente de produtos de origem vegetal. Sua dieta inclui folhas, caules, flores e frutos. Apesar de se alimentar de várias espécies vegetais, algumas plantas são preferidas pelas girafas, como as acácias. A acácia é uma planta com espinhos, mas a girafa é capaz de retirar as folhas com sua língua sem se machucar. Além disso, os dentes molares das girafas podem esmagar esses espinhos, e os lábios flexíveis ajudam a pegar o alimento. As girafas fêmeas atingem sua maturidade sexual com 3 a 4 anos de idade, e os machos, com 4 a 5 anos. Apesar de atingir a maturidade nessa idade, o macho só começa a se reproduzir por volta dos 7 anos de idade. A fêmea reproduz-se a cada 20 a 30 meses, e a gestação dura cerca de 460 dias. Geralmente, ao nascimento de um único filhote. O nascimento dos filhotes ocorre na estação seca, entre maio e agosto. O desmame, por sua vez, ocorre entre 12 e 16 meses para as fêmeas e entre 12 e 14 meses para os machos. Esses animais podem demorar de 1 a 3 anos para ficarem independentes. As fêmeas tendem a ficar no grupo, enquanto o macho pode migrar em busca de outro grupo no qual possa se tornar o dominante.